Capítulo 12. Abrão é preso e condenado à morte. E o rei ouviu as palavras de Abraão, e ordenou que fosse colocado em prisão, e Abrão ficou 10 dias na prisão. E no final daqueles dias, o rei ordenou que todos os reis, príncipes e governadores de diferentes províncias, e aos sábios que viessem diante dele, e sentaram-se diante dele, e Abrão ainda estava confinado na prisão. E o rei disse aos príncipes e sábios: Vocês já ouviram falar o que Abraão, filho de Tera, fez a seu pai? Assim e assim ele fez para ele, e eu pedi ele para ser trazido diante de mim, e assim ele falou. Ele não temeu em seu coração, nem ele tremeu na minha presença, e eis que agora ele está confinado na prisão. E portanto, decidamos o julgamento que é devido a este homem que insultou o rei, que falou, e fez todas as coisas que vocês ouviram. E eles todos responderam ao rei: O homem que afrontou o rei deve ser enforcado em cima de uma árvore, por ter feito todas as coisas que ele fez, e por ter desprezado os nossos deuses. Ele deve, portanto, ser queimado até a morte, porque esta é a lei, nesta matéria. Se agradar ao rei fazer isso, que ele ordene seus servos, e se acenda um fogo dia e noite no teu forno de tijolos, e depois vamos lançar este homem nele. E o rei assim o fez, e ele ordenou a seus servos, que acendessem um fogo por 3 dias e 3 noites na fornalha do rei, que está em Casdim, e o rei ordenou-lhes para tirar Abraão da prisão, e trazê-lo para fora para ser queimado. E todos os servos do rei, príncipes, barões, governadores e juízes, e todos os moradores da terra, cerca de 900.000 homens, ficaram em frente ao forno, para ver a Abraão. E todas as mulheres e pequeninos, se aglomeraram em cima dos telhados e torres, para ver o que seria feito com Abraão, e todos eles ficaram juntos a uma distância, e não faltava um homem ali que não largasse tudo, e viesse naquele dia, para contemplar a cena. E entrando Abraão, os mágicos do rei e os sábios viram Abraão, e eles gritaram para o rei dizendo: Nosso Senhor soberano, certamente este é o homem que sabemos ter sido filho em cujo nascimento a grande estrela engoliu as 4 estrelas, que declaramos ao rei há 50 anos atrás. E seu pai também transgrediu teus comandos e zombou de ti, ao trazer-te outra criança que tu matares. E o rei, ouvindo as suas palavras, ficou muito irado, e mandou que Tera fosse levado até ele. E o rei disse: Tens ouvido o que os mágicos falaram? Agora diz-me a verdade, como fizeste a coisa, e se tu falares a verdade, serás absolvido. E vendo que a raiva do rei era grande, Tera disse ao rei: Meu senhor e rei, tu ouviste a verdade, e o que os sábios têm falado é certo. E o rei disse: Como pudeste fazer tal coisa, a transgredir as minhas ordens, e me dar um filho que não fizeste, e recebeste valor por ele? E Tera respondeu o rei: Porque meus sentimentos por meu filho falaram mais alto nesse tempo, e eu levei um filho de minha serva, e eu o trouxe para o rei. E o rei perguntou: E quem te aconselhou nisso? Diz-me, não escondas alguma coisa de mim, e não morrerás. E Tera estava muito apavorado na presença do rei, e disse ao rei: Foi Arane, meu filho mais velho, que me aconselhou a isso. E Arane tinha 32 anos de idade quando Abraão nasceu. Mas Arane não aconselhou seu pai em qualquer coisa, pois Tera disse isso ao rei, a fim de livrar a sua alma do rei, porque temia muito. E disse o rei a Tera: Arane teu filho que te aconselhou morrerá pelo fogo com Abraão, pois a sentença de morte está sobre ele, por ter se rebelado contra o desejo do rei em fazer isso. E Arane naquele momento sentiu-se inclinado a seguir Abraão, mas ele nada declarava abertamente. Pois Arane dizia em seu coração: Eis que agora o rei se aborreceu com Abraão,
por causa destas coisas que Abrão fez. Mas se tudo vier a passar, caso Abraão venha a prevalecer sobre o rei, eu vou segui-lo, mas se o rei prevalecer, irei atrás do rei. Tera falou para o rei acerca de Arã seu filho. O rei ordenou que Arã fosse amarrado com Abraão. E trouxeram os dois, Abraão e Arã, seu irmão, para lançá-los no fogo, e todos os habitantes da terra, e servos do rei, e os príncipes e todas as mulheres, e suas parentelas estavam lá, de pé naquele dia, junto deles. E os servos do rei tomaram Abraão e seu irmão, e lhes tiraram todas as suas roupas, exceto suas roupas menores que estavam sobre eles. E amarraram suas mãos e pés com as cordas de linho, e os servos do rei os levaram e os jogaram no forno. E o Senhor amou Abraão, e teve compaixão dele, e o Senhor livrou a Abraão do fogo, e ele não foi queimado. Mas todas as cordas com que o amarraram foram queimadas, e Abrão permaneceu e caminhava no fogo. Arã, porém, morreu quando o lançaram no fogo, e ele foi reduzido a cinzas, pois seu coração não era perfeito para com o Senhor, e aqueles homens que os lançaram no fogo, foram consumidos pela chama de fogo que se espalhou sobre eles, queimando-os, e 12 dos seus homens morreram. E Abrão andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites, e todos os servos do rei o viram andando no fogo, e eles vieram e falaram ao rei dizendo, eis que vimos Abrão andando no meio do fogo, e até mesmo a menor das roupas que estão sobre ele, não são queimadas, mas o cabo com o qual ele estava amarrado está queimado. E quando o rei ouviu estas palavras, seu coração desmaiou, e ele não queria acreditar neles. Assim ele enviou outros príncipes fiéis para ver esta matéria. E foram, e viram e disseram ao rei. E o rei levantou-se para ir vê-lo. E ele viu Abrão andando para lá e para cá no meio do fogo. E ele viu o corpo de Arã queimado. E o rei se espantou muito. E o rei ordenou que Abrão fosse retirado do fogo. E os seus servos aproximaram-se para levá-lo para fora. Mas não podiam, pois o fogo e a chama o cercava, e aumentava em direção deles dentro da fornalha. E os servos do rei fugiram dele, e o rei os repreendeu dizendo, apressem-se a trazer Abrão para fora do fogo, para que não morram. E os servos do rei novamente se aproximaram para trazer Abrão para fora, e as chamas chegaram em cima deles e queimaram seus rostos, de forma que 8 deles morreram. E quando o rei viu que os seus servos não se podiam aproximar do fogo para não serem queimados, o rei chamou a Abraão, ó servo do Deus que está no céu, sai do meio do fogo e fica diante de mim. E Abraão ouviu a voz do rei, e saiu do fogo e veio, e se pôs diante do rei. E quando Abraão saiu, o rei e todos os seus servos viram Abraão vindo ante o rei, com suas vestes mais íntimas em cima dele, pois elas não foram queimadas, mas o cabo com o qual ele estava preso fora queimado. E o rei disse a Abraão, como é que tu não foste queimado no fogo? E Abraão disse ao rei, o Deus do céu e da terra, em quem confio, e que tem todo o poder, ele livrou-me do fogo em que tu me lançaste. E Arã, irmão de Abraão, foi reduzido a cinzas, e procurado pelo seu corpo, e eles não o acharam. E Arã tinha 82 anos de idade, quando morreu no fogo de Casdim. E o rei, os príncipes, e os habitantes da terra, vendo que Abrão fora salvo do fogo, eles se prostraram a Abraão. E Abrão disse-lhes, não se curvam a mim, mas curvam-se para o Deus do mundo que fez vocês, e sirvam-no, e andem em seus caminhos, pois foi ele que me livrou deste fogo, e foi ele quem criou as almas e os espíritos de todos os homens, e forma o homem no ventre da sua mãe, e o traz ao mundo, e é ele quem vai livrar de toda a dor aqueles que nele confiarem. E esta coisa parecia muito maravilhosa aos olhos do rei e dos príncipes, que Abrão fora salvo do fogo, e que Arã fora queimado. E o rei deu a Abraão muitos presentes, e ele deu-lhe 2 de seus melhores servos da casa do rei. O nome de um era Oni, e o nome do outro era Eliezer. E todos os reis, príncipes e servos do rei, deram a Abrão muitos presentes de prata, ouro e pérolas, e o rei e seus príncipes o mandaram embora, e ele foi em paz. E Abrão saiu da presença do rei, em paz, e muitos dos servos do rei seguiram ele, e cerca de 300 homens se juntaram a ele.
E Abrão voltou naquele dia, e foi para a casa de seu pai, ele e os homens que o seguiram. E Abrão serviu ao Senhor seu Deus, todos os dias da sua vida, e ele andou retamente em seus caminhos. E daquele dia em diante Abrão inclinou o coração dos filhos dos homens para servir ao Senhor. E naquele tempo Naor e Abrão tomaram para si esposas, filhas de seu irmão Arã, e a mulher de Naor era Milca, e o nome da mulher de Abraão era Sarai. E Sarai, mulher de Abraão, era estéril, não tinha filhos nesses dias. E no término de 2 anos, a partir de Abrão ter saído do fogo, aos 52 anos de sua vida, eis que o rei Nimrod sentou-se sobre o trono em Babel. O rei caiu em profundo sono, e havendo adormecido, sonhou que ele estava com suas tropas num vale, em frente ao forno do rei. E ele levantou os olhos e viu um homem, à semelhança de Abraão, vindo apressadamente a partir da fornalha, e que ele veio e se pôs diante do rei com a sua espada desembainhada. E então apontou ao rei com sua espada, e quando viu isso o rei fugiu do homem, pois ele estava com medo. E enquanto ele estava fugindo, o homem jogou um ovo na cabeça do rei, e do ovo tornou-se um grande rio. E o rei sonhou que todas as suas tropas afundaram no rio e morreu, e tomou o rei voo com 3 homens que estavam diante dele, e ele escapou. E o rei olhou para estes homens, e eles estavam vestidos de vestidos principescos como roupas de reis, e tinham aparência e majestade de reis. E enquanto eles estavam correndo, o rio tornou-se a um ovo diante do rei, e saiu do ovo uma ave jovem que veio perante o rei, e voou em sua cabeça, e arrancou os olhos do rei. O rei ficou aflito com a visão, e acordou do seu sono e seu espírito foi agitado, e ele sentiu um grande terror. E pela manhã, o rei levantou-se da cama com medo, e ele ordenou que todos os homens sábios e mágicos viessem diante dele, e o rei relatou seu sonho para eles. E o servo sábio do rei, cujo nome era Anuqui, respondeu ao rei dizendo: Este sonho nada mais é senão o mal de Abraão, e sua semente que brotará contra o meu senhor e rei, nos últimos dias. E eis que o dia chegará quando Abraão e sua descendência, e as crianças de sua casa farão guerra com o meu rei, e ferirão todos os exércitos do rei e suas tropas. E quanto ao que disseste, a respeito dos 3 homens que tu disseste ver, e que te ajudarão a escapar, o que significa, é que tu fugirás apenas com 3 reis da terra, que estarão contigo em batalha. E aquilo que viste do rio, que transformou-se num ovo como no início, e o jovem pássaro arrancar teus olhos, isso significa que é a semente de Abrão que irá matar o rei nos últimos dias. Este é o sonho do rei, e é a sua interpretação, e o sonho é real, e a interpretação que o teu servo te deu é certa. Agora, pois, meu rei, certamente tu sabes que fazem agora 52 anos, desde que os teus sábios viram isso no nascimento de Abraão, e se meu rei vai permitir a Abraão viver na terra, será para dano de meu senhor e rei, pois todos os dias que Abraão viver, nem tu, nem teu reino será estabelecido. E isso era conhecido já antigamente no seu nascimento, e por isso se o rei não o matar, o seu mal virá a ti, nos últimos dias. E Nimrod ouviu a voz de Anuqui, e ele enviou alguns de seus servos em segredo para ir, e chamar a Abraão, e trazê-lo diante do rei para sofrer a morte. E Eliezer, servo de Abraão, a quem o rei lhe tinha dado, estava naquele momento na presença do rei. E ele ouviu que Anuqui havia aconselhado o rei, e que o rei tinha dito para causar a morte de Abraão. E Eliezer disse a Abraão: Te apressa, levanta-te e salva a tua alma, para que não morras através das mãos do rei, pois assim e assim ele viu em um sonho de ti, e assim o interpretou Anuqui, e assim também aconselhou Anuqui o rei a teu respeito. E ouviu Abrão a voz de Eliezer, e Abrão se apressou e correu para a segurança da casa de Noé e seu filho Shem, e ele se escondeu lá, e encontrou um lugar de segurança, e os servos do rei vieram à casa de Abrão para procurá-lo, mas não o conseguiram encontrar, e procuraram por todo o país e não foi achado, e eles foram e pesquisaram em todas as direções, e eles não prosperaram. E quando os servos do rei se convenceram que não iam encontrar a Abraão, eles voltaram. E a ira do rei contra Abraão foi acalmando por não ter sido encontrado, e o rei acabou por esquecer este assunto relativo a Abraão.
E Abrão ficou escondido na casa de Noé por um mês, até que o rei tinha esquecido este assunto. Mas Abrão ainda estava com medo do rei. E Tera veio visitar a Abraão seu filho secretamente na casa de Noé, e Tera era muito grande aos olhos do rei. E Abrão disse a seu pai: Não sabes tu que o rei pensa em matar-me, e aniquilar o meu nome da terra, por conselho de seus conselheiros ímpios? Agora, quem tu tens aqui, e o que tens nesta terra? Levanta-te, vamos juntos para a terra de Canaã, para que sejamos livres de sua mão, para que não pereças também por ele em teus últimos dias. Ou tu não sabes, e não ouviste nunca, que não é por amor que te dá Nimrod toda essa honraria, mas é só para seu benefício que ele te enche de tudo isso. E mesmo ele te faça mais do que isso, com certeza, isso são apenas vaidades do mundo de riqueza, e de riquezas não te podem livrar no dia de sua ira e raiva. Agora pois, ouve a minha voz, e te apressa a vir para a terra de Canaã, para longe de Nimrod, e honra o Senhor que te criou na terra, jogando fora todas as coisas vãs em que confias, e te irá bem. E após a Abraão falar, Noé, seu filho Sem, e Tera, responderam: Verdadeira é a palavra que Abrão te diz. E Tera ouviu a voz de seu filho Abraão, e Tera fez tudo o que Abraão disse, porque isso vinha do Senhor, que o rei não deveria causar a morte de Abraão.